Fogo nele, Jesus, nem queima, torra. Eu quero receber 4 Pix de R$50 agora, tá? Esse telefone aí, 219164cc75, com a chave Pix. Então você vai fazer um Pix de R$50 para ajudar aqui o Profeta Bebeto. Eu tenho que pedir, eu peço mesmo, eu não sou otário. Todo mundo pede que eu não vou pedir. Então você vai fazer o Pix. E eu quero receber 10 Pix de R$10. Ué, fazer o quê? O Bicho Macedo pede, Valdemiro pede, Ageno Duque pede, todo mundo pede. Por que eu não vou pedir? Eu não sou otário? Eu não sou otário, pode me chamar de que for, eu não sou otário. Todo mundo pede, o Bicho Macedo pede, Valdemiro pede, Solicila Malafaia pede, todo mundo pede. Todo mundo, não adianta. Então não adianta você me apontar um pastor que não pede de uma maneira ou outra. E a história pede para vender a televisãozinha dele e tal, pede. O Aldemiro pede para comprar lá os farelos das vaquinhas dele da fazenda. Bicho Macedo pede para manter lá a televisão dele, os funcionários. Cada um pede de uma forma. A Genô pede para manter as Ferrari dele. Leonardo Salles pede para manter a obra dele, e Leonardo Salles faz muita obra social, é um homem de Deus, Leonardo Salles. Um abraço para Leonardo Salles aí, homem de Deus, homem ungido. As pessoas metem o pau nele, mas é um homem de Deus, um homem iluminado pelo Espírito Santo, e tá ouvindo da boca do profeta Bebeto, tá? Vai, continua nessa aí, vamos lá, continua nessa, Deus é contigo. Oh, meu Pai, afasta da gente esse cálice, Pai. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, família, a mais uma transmissão aqui pelo canal Raiz, o 4SA Flórida. Eu sou o Gustavo, é um prazer estar com vocês nesta noite de quinta-feira. Caramba, amanhã já é Halloween, cara. O último dia do 10º mês, né? Que é errôneo, mas segundo esse calendário gregoriano pagão, último dia do 10º mês do ano. Depois de amanhã já começamos o penúltimo mês do ano. Vai ser feriado aí no Brasil, né? Que é Halloween. Aí dia 2 é o dia dos mortos, não é isso? Cai num domingo. Aí no Brasil ainda tem aquela coisa assim, um feriado cai no fim de semana, aí celebra-se na segunda-feira, ainda está com isso? Acho que tem uma jogada dessa aí feriado, dia 2, e para mim o mês já vai começar bem triste, porque dia 4 de novembro, Márcia e eu estaremos completando 36 anos de casados e distante um do outro. Vai ser pesado para mim. É dia 2, dia dos finados, né? Pois é, onde é o dia que vários trabalhos são realizados dentro de covas, nos diversos cemitérios do Rio de Janeiro. Não sei se em outros estados do Brasil existe essa prática maligna também. No Rio de Janeiro, sim, é muito forte isso. E dia 4 de novembro, comemorando 36 anos de casados, e a minha esposa a quilômetros e quilômetros de distância de mim. Pois é, é o preço. Tudo na vida tem um preço.
E para a gente poder trazer a minha sogra para cá, esse é um dos preços que estamos pagando. Mas vai valer a pena, não estou reclamando, mas que eu estou cheio de saudade, se eu estou, pessoal. Às vezes os dias custam a passar. Bom, vamos lá. Se eu ficar aqui me lembrando, eu vou ficar nostálgico. Muito boa noite, moderadores. Sejam bem-vindos. Muito boa noite para você que já está inscrito nesse canal. Veja, por favor, dá uma verificada se a sua inscrição ainda permanece. Aliás, hoje eu tive uma boa notícia, porque o YouTube me comunicou que eu poderia aplicar para a... Como é que se diz? Ih, me escapou a palavra agora. Ed Silis. Gustavo, meu aniversário é 65 anos. Hoje? Hoje, 65? Dia 6. Legal. Esqueci a palavra agora, pessoal. Deu branco. Mas o YouTube me comunicou que eu poderia aplicar com esse canal aqui, o 4SA Flórida. E eu fiz a aplicação. E aí eles vão dar a resposta, né? Para monetização, isso mesmo. Monetização. Mas eu não vou pedir superchat, nada disso não, pessoal. Quando eu falo monetização é pela rodagem dos vídeos. Então, à medida que os vídeos vão rodando, vão sendo vistos, vídeos, shorts, etc., aí o YouTube manda um dinheirinho, né? E olha que eu estou precisando, eu estou precisando mesmo, estou na continha do chá, pessoal. E segunda-feira a minha esposa vai no consulado americano, no Rio de Janeiro, para a entrevista da minha sogra, a fim de pegar o visto para vir para cá. E pegando o visto aí, quer dizer, sendo aprovado, aí eles marcam dia para ir lá pegar o passaporte com o visto. E depois, só a misericórdia do Todo-Poderoso, porque a passagem tá $800 por pessoa, então 1.600. Eu tô na continha do chá. Mas tudo bem, isso é para preocupar-me não agora. Não vou sofrer por antecedência. Bom, tem uma coisa que eu queria comentar antes de entrar no assunto. Hoje fez um dia bonito aqui, temperatura gostosa, o céu azulzinho, coisa e tal. Eu saí para passear com a Baby, para dar uma voltinha com ela, para desestressar, e eu também. Eu tenho caminhado pouco. E uma coisa me chamou a atenção é que nós ficamos o quê? Nem uma hora caminhando, porque ela não aguenta caminhar muito, fica logo com a boca aberta e põe um palmo de língua para fora, tadinha. Mas o instante em que estivemos ali fora passeando, um movimento de sobe e desce de carros e sirenes para cima e para baixo. Mas uma coisa em particular me chamou a atenção, que foi o fato de um carro, não era da polícia, era agência federal, totalmente, como é que vocês dizem aí no Brasil, descaracterizado, né? Não tinha nenhuma pintura, nada escrito indicando polícia, e eu só me dei conta porque o cara passou pela rua aqui ao lado do condomínio a toda velocidade e ligou os estrobos de dentro. Eu, caramba, o que está acontecendo? Tá uma agitação, sirene para cima e para baixo, bombeiro, ambulância, coisa e tal.
Mas procurei aqui na área, nada foi noticiado. Mas existe assim sabe quando você, como eu poderia dizer, você tem aquela sensação de que algo está por acontecer? Você já se sentiu assim? Uma sensação de que algo irá acontecer e que esse algo não será muito bom. Eu estou com essa sensação. O candidato que está para ser eleito prefeito de Nova York, ou governador, agora eu não sei. O cara, ele é muçulmano e radical marxista. E o cara está com, segundo pesquisas, 94% das intenções de voto. Só que essa semana, ou melhor, na metade da semana passada até hoje, foi descoberto que o processo de cidadania dele foi ilegal, que ele mentiu. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu até tenho aqui, deixa eu pegar só para ilustrar. Eita, tá aqui embaixo. Só um momentinho, pessoal. Tá aqui, ó. A Márcia encontrou, estava lá na mãe dela, aí encontrou, falou aqui, ó. Eu falei, me dá aqui que eu vou levar, que eu vou falar com o pessoal sobre isso daqui, e quem sabe fazer até lives. Tá aqui, ó. Esse é o livro que a imigração dá para aqueles que vão se tornar cidadão dos Estados Unidos. Aprenda sobre os Estados Unidos. Rápidas lições cívicas no teste de naturalização. Está aqui. É que eu não vou encontrar aqui agora, mas aqui está, de uma forma bem resumida, toda a história dos Estados Unidos, todos os presidentes, o hino nacional, significado das cores da bandeira, quem são os patriarcas. Está aqui a Constituição dos Estados Unidos, We the People, aí, e são 100 perguntas, aqui ó, 100 perguntas, e a pessoa que faz a entrevista no teste de naturalização escolhe 10 dessas perguntas e você tem que acertar. Parece que agora vai aumentar, acho que serão agora 120 perguntas. E eu penso que não está nem aqui, eu acho que é quando o candidato preenche a aplicação para tornar-se cidadão, tem uma pergunta assim: você já fez parte de algum partido comunista? Muito embora aqui nos Estados Unidos tenha um partido comunista. Tem gente que pensa que somente existem 2 partidos aqui, não. 2 partidos registrados e os mais conhecidos. Mas existe o Partido Comunista da América. Existe o Partido Comunista da América. E aí, parece que esse candidato à prefeitura ou a ser governador de Nova York disse que não. E depois foi descoberto que ele sempre foi membro do Partido Comunista no país dele. Eu não sei se ele é iraniano, alguma coisa assim. Sei que ele é muçulmano e é radical marxista. E o cara está na cabeça para ser eleito em Nova York. Hoje, por exemplo, em Minnesota, parece que tomou posse um cara que veio da Somália. Parece que o inglês dele ainda é sofrível,
ele fez um discurso na sua posse falando no seu idioma natal e com a bandeira da Somália, segurando a bandeira da Somália. Olha, esse país aqui está condenado, mano. Está condenado. Onde é que já se viu, alguém poderia imaginar que Nova York poderá ter um prefeito ou um governador muçulmano e, não bastando isso, marxista, mano. Radical, o cara é marxista radical. Ele está falando que vai acabar com a polícia, que vai dar transporte de graça. É aquela coisa, aquelas promessas, e os descerebrados, os retardados, os que não gostam de higiene pessoal, acreditam nisso tudo. E lá em Minnesota, foi hoje, tomou posse um cara da Somália. No discurso de posse, falou no idioma dele e com a bandeira da Somália em uma das mãos. É isso mesmo, a Filomena falou certo. Estão destruindo os Estados Unidos por dentro, um inside job, é isso mesmo. O governo ainda continua no shutdown. Nós já vimos aqui que se até o dia 5, que cai, hoje é 30 quinta, 31 sexta, 1º sábado, 2 domingo, 3 segunda, 4 terça, 5 quarta-feira. Se não voltar até o dia 5, o food stamps acaba, mano. E aí 42 milhões de pessoas, não somente adultos, mas mães solteiras que recebem um composto vitamínico que as mães recebem gratuitamente para bebês que nasceram prematuramente e ainda estão abaixo do peso normal e com desenvolvimento um pouco prejudicado. Então o governo dá esse composto, né, vitamínico. Não vai ter. Hoje, qual foi o aeroporto que parou porque não tinha controladores de voo, já que são funcionários do governo, o governo está fechado, ninguém está recebendo. Não lembro qual foi a cidade, que foi Nova York? Não, acho que foi New Jersey, no estado de New Jersey. O avião da American Airlines teve problemas para pousar porque não havia um controlador que guiasse o piloto, que desse as coordenadas, porque ninguém está indo trabalhar. E aquela ameaça que já foi dita aqui, né? O pessoal está falando que se acabar a comida, eles irão para os estacionamentos dos grandes supermercados e irão atacar aqueles que saírem com um carrinho cheio de compras. E isso pode ser o detonante ou o aperto de gatilho para um problema civil aqui nos Estados Unidos. Além disso, Laranjão hoje, e é o título da live, deu uma ordem, acho que ele ainda estava no Japão, ou já tinha ido para a Coreia. Eu pensei que ele fosse encontrar-se com Xi Jinping na China, mas não. O encontro se deu na Coreia do Sul. O Xi Jinping foi lá. Não sei se foi do Japão ou quando ele já estava na Coreia, um desses dois países, ele deu uma ordem para que ao Departamento de Guerra, né, Department of War, ex-Departamento de Defesa, para que reinicie os testes nucleares, detonações nucleares. Geralmente são feitas no mar ou no deserto do Mojave ou qualquer outro deserto. Mas isso já há anos que não acontecia e o Laranjão deu essa ordem ao Pete Hegseth,
para que o Departamento de Guerra volte com os testes ou detonações nucleares. Aí, vários pontos de interrogação e a pergunta, né? Por que assim, de repente, não é mesmo? Por que assim, de repente? O que o levou a tomar tal decisão? Lembrando que a potência número 1 em armas nucleares é a Rússia, em termos de quantidade de armas nucleares. Depois vem os Estados Unidos. A China está bem lá embaixo. A China está bem lá embaixo. E não podemos nos esquecer de Israel também. Que essa semana, um ex-agente do Mossad disse, acho que o cara se empolgou na entrevista e foi falando, até que ele soltou que Israel sim tem bombas nucleares espalhadas em quase todo o mundo. O que confirma a famosa opção sanção. Mas vamos ver aqui por que dessa ordem, né, do laranjão. Deixa eu colocar aqui a câmera. Pronto. E aqui é o telefone. Cadê aqui o desktop? Só um momentinho, pessoal. Ah, tá aqui. Pronto. Olha só. Trump ordena a retomada imediata dos testes de detonação nuclear. Aqui, ó, 1945, 1952 e 54. Será que o último teste foi em 54, de lá para cá? Não mais? Sinceramente, eu não sei. Mas aqui diz o seguinte, olha, o presidente Trump afirmou na quarta-feira, portanto ontem, então ele já estava na Coreia, né, que instruiu o Departamento de Defesa, que agora é o Departamento de Guerra, né, a iniciar imediatamente os testes de armas nucleares americanas, em igualdade de condições com a China e a Rússia. Isso é preocupante, né, pessoal? Abre aspas. Os Estados Unidos têm mais armas nucleares do que qualquer outro país. Aí ele chutou, foi lá na arquibancada, porque a Rússia tem muito mais armas nucleares do que os Estados Unidos, em quantidade. Agora, em qualidade, os Estados Unidos têm armas que poucos conhecem. Mas ele disse, os Estados Unidos têm mais armas nucleares do que qualquer outro país, escreveu Trump. Isso foi alcançado incluindo uma atualização e renovação completa das armas existentes durante meu primeiro mandato. Devido ao tremendo poder destrutivo, eu detestei fazer isso, mas não tive escolha. A Rússia é a segunda e a China uma distante terceira, mas estarão empatadas dentro de 5 anos. O jornal The Hill entrou em contato com o Pentágono para obter um comentário. O anúncio de Trump no Truth Social ocorreu pouco antes de seu encontro presencial com o presidente chinês Xi Jinping, o primeiro desde 2019 na Coreia do Sul, na quinta-feira. Os Estados Unidos interromperam os testes explosivos de armas nucleares em 1992. Estamos falando de 33 anos. 33 anos! Né? Você acredita em coincidências? 33 anos, meu amigo. Os Estados Unidos não fazia um teste nuclear. O último
em 1992. E agora, 33 anos depois, Laranjão ordenando. O ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Robert C. O'Brien, incentivou Trump, então candidato à presidência, em junho do ano passado, a testar armas nucleares caso vencesse a eleição presidencial de 2024. Abre aspas. Washington precisa testar a confiabilidade e a segurança de novas armas nucleares no mundo real, pela primeira vez desde 1992, e não apenas usando modelos computacionais. Fecha aspas. Escreveu O'Brien em um artigo para a revista Foreign Affairs, publicado em junho do ano passado. Se a China e a Rússia continuarem se recusando a participar de negociações de controle de armas de boa-fé, os Estados Unidos também devem retomar a produção de urânio 235 e plutônio 239, os principais isótopos físseis das armas nucleares. Isso é preocupante. 33 anos, quando foi o último teste, em 1992. Então, 33 anos após, os Estados Unidos voltam à produção, quer dizer, ele já havia renovado, certamente vai produzir mais, e também a fazer testes nucleares. Outra coisa também, pessoal, parece que o Xi Jinping está perdendo força dentro do próprio partido. Deixa eu ver aqui, ó. Tem 5 pessoas acompanhando pela Cracolândia, muito obrigado. Deixa eu ver a matéria aqui e depois eu vou tocar um vídeo do excelente canal de Epoch Times Brasil que eu aconselho a vocês a que se inscrevam. Tá aqui, ó, 2024, a China vai quebrar os Estados Unidos. 2025, o PIB dos Estados Unidos dispara. O dólar fala mais alto. PIB dos Estados Unidos dispara sobre o da China. E foi notório o desconforto do Xi Jinping ao lado do Trump. Isso é o que foi captado e está sendo comentado. Deixa eu procurar aqui a reportagem que fala que há sinais que o Xi Jinping está perdendo força dentro do Partido Comunista. Só procurar aqui, pessoal. Como vocês podem ver aí, tem muita coisa do Brasil, né? Porque isso está correndo o mundo. E também do furacão que destruiu a Jamaica. Hoje eu vi mais imagens. Destruiu a Jamaica, meu. A Jamaica acabou. Mas aí lembram que na live de ontem uma pessoa comentou no chat, eu fui procurar e não achei? Eu encontrei hoje, de fato, esse furacão na Jamaica foi programado, porque querem fazer na Jamaica as famosas Smart Cities, ou melhor, todo o país será ou terá uma Smart City. A Jamaica é uma ilha. Qual é a definição de ilha? É um pedaço de terra pequeno, cercado por água, cercado de água por todos os lados. Então, de repente, eles querem pegar a Jamaica como teste e, em vez de fazer Smart Cities, vão criar o Smart Country.
E o primeiro-ministro da Jamaica concordou com isso, cara. Quer dizer, vendeu o país. A ONU é quem está por trás disso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu sei que eu separei. Tá aqui, ó. Encontrei, ó. Até do Epoch Times. Tá aqui, ó. Nos bastidores do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping cada vez mais enfraquecido. Enquanto Pequim tenta exibir estabilidade, sinais vindos dos bastidores do Partido Comunista Chinês indicam o oposto. Xi Jinping pode estar perdendo o controle que o consagrou como líder supremo. Aí diz aqui, ó, seguindo o fio, o quarto plenário do Comitê Central do PCC, ou do PCCH, que é o Partido Comunista Chinês, reuniu entre 20 e 24 de outubro mais de 300 líderes em uma sessão a portas fechadas. Por trás da narrativa de unidade, o encontro revelou ausências, expurgos e tensões internas, sinais de que o poder de Xi está mais frágil do que aparenta. Dias antes do evento, Xi ordenou a demissão de 9 generais, incluindo o número 2 do exército chinês. Todos haviam sido promovidos por ele e vinham do 31º Grupo de Exércitos, Unidade Fujian, a mesma província onde Xi iniciou sua carreira política. E aqui está a foto dos capetas, ó. Um mais feio do que o outro, né? Imagina isso daqui com diarreia e sentado no trono se aliviando. Olha só, um mais feio do que o outro. Voltando. O expurgo surpreendeu analistas. Não faz sentido Xi remover aliados da própria facção, disse Steven Mosher, autor de Bully of Asia. Para o comentarista Jason Ma, a queda do almirante Miao Hua, braço direito de Xi em Fujian, é um alerta de que o círculo de confiança do líder está ruindo. As substituições no Comitê Central ampliaram o mistério. Dos 11 novos membros promovidos, 7 nomes da linha de sucessão foram ignorados, todos ligados a Xi. Entre os preteridos, Fang Yongxiang, ex-chefe do Gabinete Geral da Comissão Militar Central. Antes de continuarmos, é anúncio, passando aqui para o próximo. A instabilidade ficou evidente quando quase 1/6 dos membros do comitê não compareceu ao plenário, o maior índice de ausências em 50 anos. Mesmo após contabilizar mortes e expulsões, 42 assentos ficaram vazios sem explicação. Analistas falam em um vácuo de poder crescente. Nesse cenário surge o general Zhang Youxia, vice-presidente da Comissão Militar Central. Velho aliado de Xi, seus pais lutaram juntos na Revolução Comunista. Zhang parece agora traçar um caminho independente do líder. E eu vou aproveitar aqui, deixa eu colocar aqui, Epoch Times, tá aqui. Eles fizeram a transmissão ontem do encontro do Laranjão com o Urso Panda. Deixa eu ver aqui, é live. Cadê? Daqui do Japão. Daqui 2 dias atrás. Acho que foi essa daqui, não. Vou
operação no Rio de Janeiro. Será que foi essa aqui? Que ele dividiu tela com aquela repórter. Deixa eu ver se é esse daqui, pessoal. Esse canal é muito bom. Inscrevam-se nesse canal, é muito bom. Eles são muito bons. Se por vezes se fala de uma Guerra Fria 2.0, agora tem o seguinte: o presidente americano Donald Trump disse ontem. Eu só quero ver se é nesse vídeo aqui mesmo ou se eu tenho que procurar as imagens cara a cara, sentado de um e do outro lado da mesa. Donald Trump e Xi Jinping. Ah, não é esse daqui não. Puxa vida. Será que eles tiraram? Deixa eu procurar aqui no canal, né? Trump e Xi. Vamos lá. Ah, esse aqui. Esse aqui. Manu, eu vou te devolver a palavra em breve, mas eu queria trazer também uma das análises que tem sido frequente no exterior e que é uma das questões mais interessantes conforme a gente aguarda aí, então, a sequência da cúpula. É interessante porque, por vezes, a gente fala de uma questão de uma Guerra Fria 2.0. Nesse contexto aí, claro, dessa vez não entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas entre a China e os Estados Unidos, uma tese muito interessante é a de Mutually Assured Disruption, ou disrupção mutuamente assegurada. Então, assim como na Guerra Fria passada se usava esse termo, que até... Eu vou botar logo na imagem. Esse daqui foi antes do encontro. Deixa eu ver aqui. Eliminar o cenário de disrupção mutuamente assegurada e conseguir ser capaz de disruptar, capaz de ter a mão mais livre para... E se não me engano foi numa base militar ou perto de uma base militar, porque terminado o encontro, esperava-se até que o Donald Trump fosse encontrar-se com um pastelzinho de flango da Coreia do Norte, mas acho que ele não respondeu, então Donald Trump foi para a base militar, entrou no Air Force One e veio embora. Como o Partido Comunista Chinês passa por um momento delicado. O congresso do partido aconteceu na semana passada com o maior... Aqui ele tá, vou voltar um pouquinho porque ele está falando do Partido Comunista Chinês, que está atravessando um momento delicado. Tentativa de fazer coisas muito rápido, usa muito mais ordens executivas, número recorde comparado a outros presidentes. Muita gente argumenta que a China teria a capacidade de se mover com mais rapidez para diversificar a economia, para tentar se livrar desse impasse, porque tem uma ditadura de partido único. E é aí que eu quero também te passar a palavra, até peço perdão pela digressão longa, Manu, mas enquanto se fala em uma dificuldade de uma democracia para se mover rápido o suficiente para mexer essas peças no seu tabuleiro, mesmo numa ditadura, a mais tirânica da história humana, do Partido Comunista Chinês, a coisa não é tão simples, porque o partido não é um bloco monolítico, tem conflito interno de facções ali dentro, e você recentemente esteve noticiando, e até veio no Epoch News, o noticiário diário aqui do Epoch Times Brasil, noticiar a respeito disso conosco, sobre como o Partido Comunista Chinês passa por um momento delicado. O congresso do partido aconteceu na... Eu esqueci de perguntar, tá saindo com áudio, pessoal? Deixa eu ver. Não é um bloco monolítico, tem conflito. Tá, o áudio está muito bom. Esqueci de perguntar logo no início. Continuando. Semana passada, com o maior número de ausências em 60 anos e ainda com 9 altos oficiais, incluindo militares próximos de Xi, sendo expurgados logo antes. É mais ou menos esse o cenário, tem uma instabilidade dentro do Partido Comunista nessa análise. Antes dessa cúpula, traz a informação, por favor, Manu. Perfeito, Marcos. Bom, eu vou trazer algumas informações sobre essa questão e até no final, se você me permitir, eu gostaria de trazer algumas informações também só para a gente compreender porque, na verdade, nos últimos tempos, algumas questões têm se desdobrado ali na economia chinesa, que tem mostrado que, na verdade, esse controle firme que o Partido Comunista Chinês exerce sobre a economia do país pode, na verdade, ter gerado alguns resultados ruins e que agora eles estão tentando consertar. Mas, primeiramente, entrando então nessa questão do que está acontecendo ali dentro, o ponto é o seguinte: nos últimos tempos, a gente já tinha acompanhado que alguns expurgos estavam acontecendo fora do comum, ou seja,
seja, antigamente a gente tinha os expurgos acontecendo ali dentro, mas eram retirados do partido aquelas pessoas que não eram aliadas de Xi Jinping. Nos últimos tempos, o que começou a chamar a atenção foi justamente que os aliados próximos de Xi Jinping, que ele passou muito tempo se esforçando para colocar dentro do partido, começaram a ser retirados do poder. E agora, na semana passada, a gente teve um evento muito importante, que foi a 4ª sessão plenária. Nessa 4ª sessão plenária, eles discutiram várias coisas, entre elas a reorganização dos membros do partido, e também eles traçaram um plano para os próximos 5 anos do país. Ok, Gustavo, olha o chat, o que tem? O que tem no chat? Alguma coisa aí? Tem alguém incomodando? Bom, eu vou adiantar aqui porque eu quero mostrar para vocês que Trump e Xi Jinping ficaram cara a cara. E depois teve o famoso aperto de mão para fotos, etc. Deixa eu ver aqui. Eles transmitiram só um pedacinho porque foi curto o trecho que foi permitido transmitir da reunião. Ué, aqui não entrou, mano? Não, peraí, tem que ter, porque eu vi ontem, eu acompanhei. Eu acompanhei ontem. Será que eles já tiraram? Vai ver que editaram. Deixa eu ver aqui. Então, nessa questão do que está acontecendo ali dentro, o ponto é o seguinte: nos últimos tempos a gente já tinha acompanhado que alguns expurgos estavam acontecendo. Eu pensei que estivesse nesse vídeo deles, mas não. Infelizmente. De FMI, vamos das nossas manchetes do Brasil e do mundo. Não está. Acho que eles editaram depois a live e devem ter tirado, porque foi algo assim. Acho que não teve nem 1 minuto. Mas deixa eu colocar aqui, ó, Trump e Xi Jinping. Trump meets Xi Jinping in South Korea. Aqui já é o final da reunião. Não foi esse daqui não. Tem um vídeo, pessoal, que ficou notório que o Xi Jinping não estava se sentindo cômodo. Aqui, ó, esse daqui, ó, cara a cara. Esse daqui que ficou legal. Deixa eu adiantar aqui. Aqui, ó. Cara a cara, o Marco Rubio tá ali também. Interessante que se essa reunião fosse na China, o Marco Rubio não poderia ir, porque o governo chinês sancionou o Marco Rubio. O Marco Rubio é sancionado na China, ele não pode entrar lá. Não pode entrar lá. E os representantes dos dois países, não? E Trump e Xi cara a cara. You care a lot about world peace. And you are very enthusiastic about settling various regional hotspot issues. I appreciate your great contribution to the recent conclusion of the Gaza ceasefire agreement.
During your visit to Malaysia, you witnessed the signing of the Joint Declaration on Peace along Que é o pessoal quer o meu Pix? Ah, mas eu não pedi não, pessoal. A massa, só se for a massa que falou aí. Bom, deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui. Só um momento. Tá aí. Pronto. Ah, foi a Márcia, né? Tá aí, ela já tá botando. Gustavo, lê o chat. Pronto, tá aí. Ah, foi você que pediu? Ok. Não sabia. É que se eu ficar lendo o Pix, eu me distraio. Já tem a Baby aqui para me distrair. Daqui a pouco ela começa. Tá marrentinha essa Baby. Daqui a pouco ela começa a choramingar aqui para descer da cadeira. Mas deixa eu continuar aqui com a reunião, pessoal. A cara do Trump bem séria, mano. on the Cambodia-Thailand border, to which you had provided input. China's been helping in our own way. Isso é de lá mesmo, da geração da imagem. Properly settle their border disputes. And we have also been promoting peace talks to resolve other hotspot issues. The world today is confronted with many. Isso é de lá mesmo, da geração da imagem. Deixa eu ver se eu pego aqui. Daqui foi o momento que eles chegaram. A chegada do Xi Jinping na Coreia. Hey, Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, Ah, peraí. Poxa. Pronto. O avião dele é bonito. Vai passar perto do Air Force One. Vai ver que o Air Force One é um monstro. Deixa eu adiantar aqui. Eu quero pegar a foto, mano, dele e o Trump. Aí, já começou a Baby, já. Deixa eu ver se eu pego aqui. Further live coverage is expected. Eles cortaram muita coisa. Aqui, ó, tá vendo? Olha o pedaço que ficou sem transmitir nada. Aí depois voltou. Aí cortou de novo. Aí cortou novamente e não voltou mais. Mas eu vou pegar depois no feed americano. Aí você nota. Deixa eu ver se esse daqui tem. Você nota que o urso panda não ficou à vontade. Aqui. But he's a very tough negotiator. Ali, ó, o Trump está falando, ele é um negociador muito duro. That's not good. E isso não é bom. Deixa eu botar aqui desde o início. And we're going to have a very successful meeting. Nós vamos ter uma reunião de bastante sucesso. But he's a very tough negotiator. Sem dúvida, mas ele é um negociador muito duro. A carinha dele. Olha a carinha dele, pessoal. Olha a bochechinha. Olha a bochechinha. O Trump falando, ele nem olha pra cara, né? Ele estava desconfortável. Negotiator.
That's not good. We've already agreed to a lot of things. For the two leading economies of the world to have frictions now and then. Aí isso daí que não vai ser bom para o Brasil. A China vai comprar 25, vai começar com, acho que com 10, depois vai subir para 25 toneladas de soja dos Estados Unidos. Então isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para o Brasil. Mas eu queria pegar um momento que não sou eu não. Pessoal, a crítica internacional, a mídia internacional falou, olha só, o Xi Jinping não está se sentindo confortável ao lado do Donald Trump. E agora está acontecendo isso, que foi lido, que o partido chinês está fracionado, está dividido, e o Xi Jinping está perdendo influência dentro do partido. Então, o plano Illuminati, deixa eu trazer a tela aqui para mim. O plano Illuminati, pessoal, é de que a China venha suplantar os Estados Unidos ao longo do tempo. O plano Illuminati é que a China seja a nação número 1 do mundo. Inclusive, o regime chinês será copiado e implementado, esse é o plano, será copiado e implementado pelo anti-Mashiach. Mas nós estamos vendo aí, a economia da China estagnou. Xi Jinping, que é o cara forte, está enfrentando problemas e o partido parece que está perdendo a confiança nele. Fechou esse acordo aí com os Estados Unidos, muito embora a China, a palavra da China, a gente são os 2 pés atrás, não é somente uns 2 pés atrás, mas a China falou que vai controlar a produção de fentanil, que é a droga que torna o pessoal zumbi aqui nos Estados Unidos, e o acordo de compra de soja americana de 10 toneladas vai passar para 25, alguma coisa assim, eu li rapidamente. E aí, em contrapartida, o Donald Trump baixou já, eu acho, as tarifas para os produtos que vêm da China. Porque ninguém compra da China como os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos deixam de comprar da China, a economia da China simplesmente não anda. Porque que outro país vai substituir os Estados Unidos como comprador, como freguês de consumo? Porque são grandes quantidades. Eu trabalho com tráfego marítimo, na parte de tecnologia, mas eu sei o que vem de lá da China para cá e o que sai daqui para a China. A quantidade de navios é exorbitante. E agora, com esse compromisso da China em comprar a soja americana, quando nós sabemos que um dos maiores produtos que a China mais compra do Brasil é justamente a soja, o que vai acontecer com o nosso país? Então, são coisas bem preocupantes. Mas, Gustavo, você falou que ia comentar sobre a capa as capas da revista. Sim, eu falei isso. Peraí, pessoal. Eu falei isso. Eita, minha câmera, ó. Fui botar aqui o negócio porque o telefone está indo embora. Aí a câmera, como é que ficou? Só um momentinho, pessoal, que eu já volto. Ai, 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 ai. Se não tiver um problema, não é a live do Gustavo. Só um momento, pessoal, que eu já volto já. Espera aí, eu estou acertando aqui. Eu vi que a minha bateria estava caindo, aí eu coloquei para carregar, aí deu isso daí, ó. Já estou ajeitando aqui, pessoal.
Só um momentinho. Eita, como é que ficou? Oh, meu pai. Olha só como é que ficou a câmera. E agora, como é que eu acerto isso aqui? Como é que eu acerto isso? Espera aí. Ai, são tantas distrações, por isso que eu... Vamos lá, deixa eu fazer o pairing novamente. Pronto. Pronto. Voltou? Voltou, né? Pelo menos aqui para mim está aparecendo que voltou. Pronto, voltou. Então, o que eu estava falando mesmo? Do comércio, né? Do comércio que... o acordo que Estados Unidos e China assinaram. Então, a China vai deixar de importar soja brasileira para importar a soja americana. Em contrapartida, os Estados Unidos baixarão consideravelmente as tarifas sobre produtos vindo da China. Laranjão voltou satisfeito. Mas o Xi Jinping deu para ver a cara azeda dele. E nesse acordo aí, o Brasil sai perdendo, porque o país já está quebrado. O nosso país já está quebrado. E se a China deixar de importar a soja brasileira, a coisa fica pior ainda. Fica bem pior. Mas, ligado a isso, pessoal, eu quero mostrar a vocês um vídeo do Daniel Stulin, que é o cara que escreveu o livro que eu fiz várias lives baseadas no livro dele sobre o Clube Bilderberg. Ele tem um canal no YouTube, todos os sábados ele faz uma palestra e eu peguei parte de uma palestra dele, dublei e nós vamos analisar isso que ele diz aqui. ¿Y quién estaría detrás de esto? Pues fíjate que a la gente le encanta el tema, ¿no? Del nuevo orden mundial, el poder de la sombra, cabalistas, de todo eso. Si analizamos não está saindo áudio? el esquema, ¿no? De este nuevo... Tá saindo áudio aí do vídeo? Deixa eu ver aqui. El tema, ¿no? Del nuevo orden mundial. Tá saindo sim. Não saiu, foi para mim aqui. Deixa eu voltar aqui desde o início. ¿Y quién estaría detrás de esto? Agora sim. Pues fíjate que a la gente le encanta el tema, ¿no? Del nuevo orden mundial, el poder de la sombra, cabalistas, de todo eso. Esse, para quem não conhece, é o Daniel Stulin, autor do livro best-seller, o Clube Bilderberg. Inclusive, quando eu estive aí no Rio, o Max, do canal Teoria Máxima, me deu um outro livro dele. Eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, Max! Livro que você me deu, ó. Daniel Stulin. Tá aqui, ó. Transevolução. A era da iminente desconstrução da humanidade. Tá aqui, ó. Daniel Stulin. Ainda não terminei, já comecei a ler, muito interessante, e depois também poderá ser transformado em live. Então, assunto é o que não falta. Esse daí é o Daniel Stulin, ele é russo, ele já morou aqui nos Estados Unidos, morou na Espanha, por isso que ele fala muito bem o espanhol, mas eu acho que agora ele está morando no Canadá. Si analizamos el esquema, ¿no? De este nuevo orden, ¿no? Como el proyecto hipotético de este planificador oculto. Podemos hablar de la ejecución de este plan de Salomón.
bajo la ley de cambio en el marco de las Plano de Salomão. Plano de Salomão. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando sobre esse plano aqui, pessoal. Que ele citou isso daí. Plano de Salomão. Vamos lá. Vou perguntar aqui o pai dos burros. Ei, ChatGPT. Oi, pode falar. Tô aqui para te ouvir. O que você precisar, é só dizer. O que você tem a dizer sobre um plano chamado Plano Salomão sobre a utilização de recursos? O chamado Plano Salomão não é exatamente uma estratégia financeira formal, mas sim os ensinamentos atribuídos ao rei Salomão, que valorizavam a gestão prudente dos recursos. Ele enfatizava o planejamento, a análise cuidadosa e a prudência antes de tomar decisões financeiras, além de evitar dívidas desnecessárias e valorizar o trabalho diligente. Também defendia a generosidade e o cuidado com o próximo. Esses princípios continuam bastante relevantes na gestão financeira atual. E o que tem a ver a nova ordem mundial com esse plano de Salomão? A ideia da nova ordem mundial é geralmente associada a teorias da conspiração que sugerem um controle global por uma elite secreta, enquanto o Plano Salomão, como mencionado, é mais focado em princípios de sabedoria e gestão prudente de recursos. Em algumas teorias da conspiração, as duas coisas podem ser conectadas, sugerindo que certos princípios de poder e riqueza estariam relacionados a essas elites globais. No entanto, não há uma ligação direta e concreta entre esses conceitos. É mais uma questão de interpretação e contexto. Tá vendo? Gerência de recursos, Plano Salomão. Eu não conhecia isso. Parece que está em espanhol, né, pessoal? Acho que eu peguei a versão errada, porque eu já dublei esse vídeo, mas dá para entender. Ele fala devagar, dá para entender. ChatGPT, faça uma coligação entre Projeto 2025, Projeto Esther e esse Plano Salomão. Entendi, vamos lá. O Projeto 2025, o Projeto Esther e o Plano Salomão podem ser vistos como iniciativas com focos diferentes, mas que, em certa medida, se complementam. O Projeto 2025 geralmente está ligado a visões de futuro, desenvolvimento sustentável e inovações tecnológicas. O Projeto Esther, por outro lado, pode ter um foco mais humanitário, social ou até mesmo de empoderamento. Já o Plano Salomão, como a gente mencionou, é mais sobre a sabedoria na gestão de recursos. Assim, ao fazer uma coligação, a gente poderia pensar em como esses projetos podem se complementar. O Projeto 2025 traz a inovação, o Projeto Esther traz o impacto social e o Plano Salomão traz a sabedoria na administração. Juntos, eles poderiam formar uma abordagem mais para o desenvolvimento e o futuro. E os Estados Unidos estariam já na administração Trump aplicando esses planos? O Projeto 2025 é uma iniciativa da Heritage Foundation que propõe reformas no governo federal do ZAIU, focando em consolidar o poder executivo e implementar uma agenda conservadora. Isso inclui a reclassificação de funcionários públicos e uma interpretação mais ampla da autoridade presidencial. No entanto, não há evidências de que o Plano Salomão ou o Projeto Esther tenham sido aplicados ou existam oficialmente na administração Trump. O próprio Trump afirmou não ter envolvimento direto com o Projeto 2025. Tá vendo, né, pessoal? Eu não sabia desse Plano Salomão. Ele comenta logo aqui no início. Eu vou voltar novamente. Desculpe, pessoal, eu pensei que eu tivesse jogado para cá, para esse computador, a versão já dublada, mas está em espanhol ainda, né? ¿Y quién estaría detrás de esto? Pues fíjate que a la gente le encanta el tema, ¿no?, del nuevo orden mundial, el poder de la sombra, cabalistas, de todo eso. Si analizamos el esquema, ¿no?, de este Novus Ordo, ¿no?, como el proyecto hipotético de este planificador oculto, podemos hablar de la ejecución de este plan de Salomón.
bajo la ley de cambio en el marco de las tres fuerzas principales, que es Estados Unidos, Rusia y China. Esto, lo que estamos comentando, es una conspiración pura y dura. No se encaja de ninguna forma en ningún entendimiento del mundo, ni de los politólogos, ni de los analistas típicos de Sion. Es una cosa absolutamente distinta. Pero fíjate que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró antes de las elecciones de 2024 que el objetivo de su administración será separar Rusia de China, es decir, privar a Pekín. Olha só, dos objetivos, e isso de fato foi declarado pelo Trump. Antes dele ser eleito, dos objetivos seria separar a Rússia da China. Olha só, pessoal, que ele fala coisas aqui que eu falei, não é possível, cara. Como é que pode? Mas aí eu toquei aqui para vocês perguntando o chat GPT sobre o plano Salomão e realmente existe. Coisa que até então não tinha ouvido falar. Eu creio que a maioria aqui tampouco. Continuando. De su retaguardia estratégica. O sea, en esencia, para hacer Make America Great Again, ¿no? Para hacer América grande de nuevo otra vez, Estados Unidos debe limitar el poder de China. Es lo que estamos viendo. Tá vendo? Para fazer o Make America Great Again, os Estados Unidos têm que limitar o poder da China e separar a China da Rússia. Ahora mismo. Pero esto no es una cosa de dos, que el mundo de politólogos, analistas, dividen todo en dos, Estados Unidos contra China. O sea, el planificador, hablando del planificador cabalista, tras bastidores, concibe la finalización de la operación militar especial de Rusia en Ucrania como una partición del país, o sea, dividirlo, de modo que la histórica Nueva Rusia, Novorossiya, se convierte en tierra prometida para acoger el éxito de los judíos desde Israel e el resto del mundo. Então foi por isso que o Volodymyr Zelensky disse que dos sonhos dele é transformar a Ucrânia no novo Israel. Foi por isso. Já o Vladimir quer transformar tudo em a nova Rusia. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora mismo a nivel mundial, desde la situación en el Oriente Medio, la posible guerra 2.0 entre Irán e Israel, todo esto tiene que ver, ¿okay?, con el éxito, primero, desaparición de Israel. ¿Okay? Esto no son... Bom, Israel não vai desaparecer, então isso daí a gente já joga fora porque é antibíblico Israel desaparecer. Será invadida, Israel será invadida, Jerusalém será invadida, mas Israel não deixará de existir. Comentario antisemita. Esto lo decía en el año 2012 Henry Kissinger y Lord Jacob Rothschild, dos personas muy bien informadas. Kissinger lo decía en una entrevista en New York Post en el año 2012, que Israel tenía más o menos 10 años. Ahora, ¿quién es Trump? Eso lo comentamos la semana pasada. Agora, preste atenção no que ele vai falar, pessoal. Acho que eu vou até traduzir. Ele começa, quem é Trump? Ou quem verdadeiramente é Trump? Ou o que o Trump está fazendo? Ou para quem Trump está trabalhando? Trump é cristiano judaizado. Trump é um cristão judaizado. Lembram que aqui no canal vocês ouviram, viram, e eu mostrei o vídeo, que ele se converteu ao Chabad Lubavitch? Tá aí. Representante de lo que se llama Internacional Negro. Que representante do que se chama Internacional Negro. Alianza conceptual entre Chabad, Lubavitch por un lado y los jesuitas por el otro. Que é uma aliança entre o Chabad Lubavitch, ou Lubavitch, e os jesuítas. Então, Trump, segundo Daniel Stulin, é o representante dessa, vamos dizer assim, entidade internacional negro, que é a união do Chabad Lubavitch, onde o Trump se converteu ao judaísmo,
e os jesuítas. Por que a gente não está surpreso, não é mesmo? Los dos color negro. Aí os dois da cor negra. Trump estaría cumpliendo el pacto del Altísimo, conocido. Trump então estaria cumprindo com um pacto altíssimo. Como bienaventurados los pacificadores. E aí cita o versículo bíblico, né? Mateus 5, bem-aventurados pacificadores. Então tudo isso daí, esses acordos, tudo isso faz parte do plano, como a Bíblia também já nos alertou. E com a mão esquerda está hostigando os sionistas de Giza. Tá vendo? E com a mão esquerda, Trump está instigando os sionistas. Perdona, y con la derecha despeja el camino para Chabad en Ucrania. E com a mão direita, ele limpa o caminho para o Chabad Lubavitch na Ucrânia. Esto es Trump. Ahora China, que es una civilización sagrada no bíblica, totalmente independiente y autosuficiente. O sea, la civilización de los hombres amarillos que persigue su propio destino civilizatorio. Pasar del estado actual que se llama Huacán, que es pequeña prosperidad, a Datón, gran unidad. O, como se formula hoy, construir una comunidad de destino compartido para la humanidad, con China en el epicentro. Y este rumbo rojo y la línea amarilla es la política hoy en día de Xi Jinping. Después tenemos los judíos, que son maestros de arte financiero. Y a ver, os judeus que são os mestres na arte financeira. Resultan muy útiles para China como pastores de los pueblos periféricos, porque China es el Reino Medio, periférico, periferia, dentro de este nuevo mundo sinocéntrico. Sino quiere decir chino. Entonces, el islote del demonio de Ultramar en los márgenes es lo que se llama Estados Unidos el mandarín. O sea, en mandarín no se llama Estados Unidos, no se llama Rusia, no se llama Inglaterra, tienen nombres. Esto lo hemos comentado varias veces en los audios semanales. Y Estados Unidos, los chinos, traduciendo, lo llaman el islote del demonio de Ultramar en los márgenes. Olha, no mandarim, a China conhece os Estados Unidos como slaughters. Slaughters. Deixa eu ver aqui rapidamente o significado. Rapidamente. Cadê? Aqui não está me dando significado. Seria algo como uma fenda, né? Fenda, um arranhão de ultramar. Então, no mandarim, olha que coisa interessante, no mandarim não se diz Estados Unidos, como ele falou aí, mas slaughters of the ultramarine, ou seja, o arranhão, a fenda de além-mar, quer dizer, além de terras chinesas. Fíjate, ¿okay? Es superado por el centro chino del mundo mediante un salto en Big Nano Bioinfocogno, hacia donde nueva era del orden informacional. Y el mecanismo del dominio es obviamente dinero, o sea, los chinos lo saben. Todo esto según su ley de cambio. Para una persona occidental, hablando de I Ching, piensan en I Ching como una cosa no de misterios y tal, pero I Ching es una cosa muy, muy concreta. Y por eso cuando estamos pensando en China, la gente piensa hablando de democracia, derechos. China no es democracia, es otro mundo, es un universo paralelo. Fíjate que a China não é uma democracia, é um outro mundo, um universo paralelo. Desde los tiempos antiguos, anteriores al Gran Diluvio, estamos hablando hace más de 4.000 años. Olha o que ele vai falar, antes do dilúvio. Los chinos han creído que número uno, se divide en dos. Y manejo de tres fuerzas, tres da lugar en el ciclo
y la imagen del mundo se divide en 5 elementos, que es madera, fuego, tierra, mar, el agua, o metal y agua. Y los 4 puntos cardinales, que es dragón azul de este, el pájaro bermelón del sur, el tigre blanco de occidente y la tortuga negra del norte. Y obviamente el centro, que es China. Y según el chino, okay, el norte domina el sur domina el occidente domina el oriente domina el centro domina el norte. China es el centro, okay, sur domina el occidente domina al oriente domina el centro domina el norte. Y el norte domina el sur. Y juntas las trayectorias del dominio forman lo que los chinos llaman un vértice de turbulencia, en que la historia luce como la suma de las olas o de las ondas de distintos periodos de tiempo. No es una línea, no es un, ¿cómo se llama?, proyección o progreso lineal. ¿Okay? Son ondas que va sumando. Esta es la historia según los chinos. Ahora, en 1993, el Consejo Militar del Partido Comunista del Comité Central Chino adoptó la doctrina secreta que se llama 3 nortes y 4 mares. Y 4 mares es una cobertura espacial que va desde el Océano Ártico en el norte, al Océano Índico en el sur, Pacífico en el este y Atlántico en el oeste. Y por otra parte, los 3 nortes son territorios con una población sujeta a vencer por medios no militares. El primer norte es Siberia, el lejano oriente ruso, que los chinos están ganando este territorio. A China está invadindo a Sibéria, que fica na Rússia. Ele vai falar aí que já tem milhões de chineses morando na Sibéria, mano, que é um território russo, uma região russa. Están poblando este territorio con los chinos. Hay ya millones, literalmente, no es una exageración, Antonio, millones de chinos que ya viven dentro del territorio ruso. Aí, milhões de chineses que já vivem dentro do território russo. El segundo norte es la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN. El tercer norte es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el nuevo orden monetario digital será alcanzado, según el planificador, que son los rojos, no comunistas, los rojos, mediante la expansión de los azules chinos, que es la facción de la Liga de la Juventud Comunista, línea Zhou Enlai, a Hu Jintao, Wang Yang, apoyado en sus equivalentes azules estadounidenses, que son los demócratas, en su enfrentamiento con este internacional negro que comenté antes, que es el Vaticano, Trump y Putin. Vaticano, Trump e Putin, que formam a Internacional Negro, que, conforme ele diz aí, lembrando que tudo isso são palavras do Daniel Stulin. Essa Internacional Negro é formada por Chabad Lubavitch, ou Lubavitch, y los jesuitas. Entonces, Rusia, que es Moscú tercer Roma, la gran potencia soberana conservadora de los valores tradicionales, comparte la misma sangre con los nacionalpatriotas de este bloque negro y combate a los azules liberales financistas dentro de Rusia, que eso es apartado a los, hablamos de los liberales, y en el extranjero, en Ucrania y en los límites lejanos, que es la OTAN. Entonces, de este enfrentamiento entre los azules y los negros a escala mundial, los beneficiarios serán los rojos. ¿Qué son los rojos? Son esenios como base conceptual, son los Rothschild como cartera financiera, son los leninistas como marco político y los pueblos de las civilizaciones no occidentales, hablando de este colectivismo como fuerza motriz. Y la imagen de la victoria, que no tiene nada que ver con politología, no tiene nada que ver con dividir el mundo en dos, entre blanco y negro, comunista, capitalista, es otro concepto absolutamente distinto. Este es el nuevo orden mundial. Y la imagen de victoria de los rojos es la armonía triple del mundo de la nueva era, que es, en clave cristiana, cielos nuevos y tierra nueva, donde habita la justicia.
en clave china, comunidad del destino compartido de la humanidad, Datur. En la clave judía, el milenio del sábado. Esto es lo que se trata del nuevo orden mundial. Por eso cuando estamos mirando el billete del dólar americano, que ahí pone nuevo orden seclorum, hay que entenderlo no como la lucha entre los cabalistas, los masones, sino la lucha ideológica conceptual. Por eso tantas veces, cuando hablamos de los dedos, ¿no? Como ejemplo práctico, eso es poder ejecutivo, legislativo, judicial. Pero nadie habla de estos dos dedos que yo tengo, y tú y todos los demás. Dedo ideológico, el camino de la verdad, y dedo conceptual, que es el dedo más importante de todos. Y hay proyectos civilizatorios que pueden competir a nivel conceptual, como Vaticano, por ejemplo, lleva 2000 años con su proyecto conceptual. Los chinos, los judíos cabalistas, que llevan su plan salomónico 3000 años. Pero claro, una persona que piensa de aquí a 5 o 10 años, o el ciclo electoral de un presidente del país, no se puede explicar eso. Pero cuando estamos hablando del poder en la sombra, nuevo orden seclorum, los verdaderos maestros, ¿no? De engaño en la sombra, estamos hablando de este reparto, que no es ajedrez, sino bridge, como juego, es decir, el puente hacia el futuro. Aí, pessoal. Caramba! Você acredita, Gustavo? Olha, ele é muito bem informado. Ele é muito bem informado e o portal dele é esse daí, ó, stulin.media. Se você quiser acompanhar, eu vejo de vez em quando. Mostrei aí o livro que o Max do Teoria Máxima me deu, tá aqui, ó, livro dele, um dos livros dele, né, Daniel Stulin, Transevolução. E o livro mais conhecido dele, que é justamente sobre o Clube Bilderberg. E esse daí é o Daniel Stulin. Agora, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês sobre como o Putin é controlado pelos sionistas. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Essa informação aí eu não tinha nem ideia que os chineses estão invadindo a Sibéria. Eu não tinha ideia, meu amigo. Confesso a vocês, eu não tinha ideia. Pronto, tá aqui, ó. Eu vou colocar 2 rabinos falando, tá bom? 2 rabinos falando. Esse já está dublado, eu tenho certeza. Deixa eu parar aqui. Colocar landscape. Cadê aqui o volume? Até hoje, o Chabad controla a Rússia. Putin é um Chabadnik. Aqui, ó. Já escutaram aí? Até hoje, o Chabad controla a Rússia. Até hoje, o Chabad controla a Rússia. Putin é um Chabadnik. E se tiver tempo, explico por quê, mas não é agora. Quero voltar ao assunto que estou falando. Mas Putin é um Chabadnik. E há razões para isso. Até hoje, o Chabad controla a Rússia. Putin é um Chabadnik. E se tiver tempo, explico por quê, mas não é agora. Quero voltar ao assunto que estou falando. Putin é um Chabadnik. E há razões para isso. Em Plano de Paulo Paz em 2... É que eu fiquei repetindo. Até hoje, o Chabad controla porque isso foi um trecho de uma palestra desse rabino. Ele já começa dizendo que até hoje o Chabad controla a Rússia. Aí vem um outro aqui contando um resumo da história do Putin. Deixa eu colocar aqui, landscape. Esse daqui é o rabino Yosef Mizraim. Quando Putin era adolescente, era muito pobre e negligenciado pela família. No prédio dele, vivia uma família religiosa ortodoxa. E eles viram que o garoto Vladimir sempre é negligenciado e ninguém o olha. Então eles começaram a convidá-lo e ele se tornou como um membro da família deles.
Foi a primeira vez na vida dele que viu um judaísmo e começou a ouvir as palavras da Torá sobre a halakha judaica e a religião judaica. Sobre a Parashá Shavua e a grandeza de Azal, ao ponto de, quando o rabino-chefe de Israel, Rav Yitzhak, o convidou, o filho de Abulafia organizou uma palestra para ele, um encontro dele com Putin, e deveria ser um encontro de 2 a 3 minutos, só para fotos e aperto de mão. Você conhece esse tipo de encontro? Poucas fotos e apertos de mão. Tudo o repórter disse, está na notícia. Ninguém sabia que durou apenas 2 minutos. Parecia que foi um encontro de 5 dias. Sabem, de todos os ângulos, tiram fotos. É bom que ele tenha te mantido por mais de 1 hora. Quero te perguntar algo, rabino. Sabe, todos os impérios que perseguiram os judeus começaram a Chomolos de romanos, os babilônios, os persas, os gregos, palestinos, todos eles vieram após Israel. Depois do povo judeu, todos eles são deuses. E o povo judeu sempre esteve no poder, influenciando o mundo inteiro, onde quer que estejam. Sabe por que não respondeu? Vou te explicar por que estava pensando na conversa. Por causa da Torá e dos rabinos. Por isso, eles sempre permaneceram no poder. E todos os que o seguiram se envergonharam. Deus o apagou. É o que os rabinos dizem. Putin me contou isso. Por isso ele sempre manteve sua gratidão e tudo mais. Sentimentos de gratidão ao povo judeu graças a uma família judaica. Quero te perguntar algo. E se fosse ao contrário, que essa família judaica religiosa o tratasse mal ou o insultasse? Saca daqui, você não é judeu porque veio aqui. O que teria acontecido conosco? Quando Putin era adolescente, era muito, muito, muito pobre. Só que o Putin é judeu. Já mostrei o documento, a mãe dele era judia. E todo ser humano nascido de um ventre de uma mulher judia também é judeu. Ele ainda continua falando aqui, ó. Sabe quando Israel bombardeia a Síria quase todos os dias? Os russos não fazem nada. Eles não atiram em nós. Podem usar aviões para nos fazer fugir. Eles têm uma boa força aérea, começando a derrubar nossos F-16 e F-15. Vai ser uma guerra entre nós e a Rússia. Eles não fazem nada. De vez em quando, dão uma declaração para a imprensa e é só. Não me surpreenderia se Putin contasse aos israelenses todos os segredos sobre as armas vendidas aos árabes. Eu não estou dizendo. Não me surpreenderia nada, mas são apenas especulações. Não sei com certeza, mas não me surpreenderia. Sabe quando Israel bombardeia a Síria quase todos os dias? Os russos não fazem nada. Eles não atiram em nós. Podem usar aviões para nos fazer fugir. Eles têm uma boa força aérea, começando a derrubar nossos F-16 e F-15. Vai ser uma guerra entre nós e a Rússia. Eles não fazem nada. De vez em quando, dão uma declaração para a imprensa e é só. Não me surpreenderia se Putin contasse aos israelenses todos os segredos sobre as armas vendidas aos árabes. Eu não estou dizendo. Não me surpreenderia nada, mas são apenas especulações. Não sei com certeza, mas... Aí. Então, o que esse rabino fala e o que nós acabamos de ouvir do Daniel Stulin bate completamente. E não podemos nos esquecer do novo Papa, né, do Leão XIV. Daqui eu tirei, acho que foi de um site até católico, se não me engano. Tá aí, ó. Falecido Chiquinho, passando o bastão do modernismo. E o Leão XIV, ele diz ali, I'll finish the job, quer dizer, eu terminarei o trabalho. Então, por conseguinte, entendemos que estão todos juntos e misturados. Simples assim. Estão todos juntos e misturados. Uma outra coisa também, isso daqui já tem acho que 1 semana e eu até esqueci de comentar. Essa menina, ela é o ponto de interseção entre a administração Trump e a mídia, né? Seria a coordenadora de imprensa do
do governo Trump. E um judeu, um repórter judeu, pergunta a ela: Trump irá construir o terceiro templo? Vejam aqui. Pergunta é, você sabe, olhando para essas renderings, me fez pensar, ele provavelmente será lembrado como o maior construtor dessa era. E você esteve em muitos desses encontros com ele. De acordo com o seu conhecimento, o assunto da reconstrução do templo sagrado em Jerusalém foi abordado. Não tem, ainda não. Me desculpe, Jake. Continue. Tá vendo? Ela Pergunta disse que você não. sabe, olhando para essas Ela disse que não, que ainda não, mas o repórter judeu perguntou, vocês viram que o cara tem até as trancinhas, né, ortodoxo, se Trump iria construir o terceiro templo. É muito interessante, né, pessoal? Ela disse não, ainda não foi nada comentado, mas tá aí, né, pessoal? Então as coisas estão acontecendo numa velocidade incrível. E falando em velocidade, agora aquela pausa, né, para a gente aliviar o que tem que ser aliviado, renovar o estoque da pipoca e daqui a pouquinho a gente volta aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou Sara Duarte, nutricionista clínica da Olus, e vim aqui falar rapidinho sobre algo que pode estar ligado a uma sensação de cansaço constante que algumas pessoas sentem no dia a dia e que não conseguem identificar o porquê. Então, muitas vezes, este fenômeno pode ser causado pela deficiência do hormônio T3, conhecido como aleotironina. O T3, pessoal, é um hormônio da tireoide. Ele é como se fosse o motorzinho do nosso metabolismo. Quando ele está em equilíbrio, a gente tem mais energia, disposição, mais foco e até melhora do humor. Por outro lado, quando o nosso nível de T3 está abaixo, aí o corpo desacelera, a gente sente um cansaço maior, principalmente a partir do meio da tarde, já por volta das 16 horas. Percebe também uma dificuldade para perda de peso e queda de cabelo. Então, se você sente algum desses sintomas que eu relatei e que sua energia não é mais a mesma, pode ser a hora de fazer um check-up dos hormônios da tireoide. Converse com um endocrinologista, ele vai te orientar sobre a necessidade ou não de iniciar uma reposição de T3. E se você já fez exames recentes e precisa de uma avaliação ou já tem indicação para reposição hormonal, fale com a gente. Aqui na Olus fazemos análise de exames laboratoriais e também formulamos o T3 bioidêntico, que é a fórmula ativa do T3. Tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal. Precisamos da sua ajuda. Dá essa moral pra gente aí. Muito obrigado, família 5%, por todo esse apoio ao longo de todos esses anos. Vocês são 10. Olha, essa baby é sem vergonha, pessoal. Eu tô aqui olhando pra câmera, eu desci, né, que ela tava chorando. Tem aqui papel, aquele papel absorvente, papel de cozinha, né? Não é que é sem vergonha, com a patinha dela rasgou a embalagem, tá aqui, ó, tudo picotado aqui, ó, e levou lá pra sala. É muito sem vergonha essa baby, muito sem vergonha. Bom, outra coisa também que eu quero comentar, a Maria Bartiromo, que é uma repórter muito conhecida aqui nos Estados Unidos da Fox News, e ela é responsável pelo departamento, é uma Miriam Leitão, mas uma Miriam Leitão mais elitizada, e de fato ela é inteligente e é uma jornalista. Miriam Leitão é uma palpiteira, né? Ela então, essa Maria Bartiromo, confirma que sim, a economia da China está caindo. Há muitas perguntas sobre a economia chinesa. Como você avaliaria a economia chinesa hoje?
Bem, o desemprego juvenil é bem alto, é mais de 20%. Uau! Bem, em termos de crescimento, você sabe, eles superaram a possibilidade de ter crescimento imobiliário ou crescimento de infraestrutura, então eles estão realmente focados apenas em exportar e eles têm enormes quantidades de excesso de capacidade na indústria. Eles não podem mais inundar o mercado americano porque o presidente Trump impôs tarifas e por isso eles estão começando a buscar outros mercados para escoar seus produtos. Então, a economia deles enfrenta alguns desafios estruturais. Há muitas perguntas sobre a economia chinesa. Como você avaliaria a Tá vendo? A China não estava mais podendo exportar porque os Estados Unidos havia colocado aquela tarifa de 150%. Agora o acordo vai baixar e eles vão voltar a exportar para cá. Então o Laranjão colocou o pé no pescoço do Xi Jinping. Daí pode ser o motivo pelo qual Xi Jinping estava com a cara de azedo, porque ele foi obrigado a fazer um acordo que ele não queria. Deixa eu ver mais aqui. Tem alguns que eu ainda não dublei. É por falta de tempo mesmo, pessoal. Esses daqui todos já foram apresentados. Todos esses vídeos aqui já foram apresentados. Os novos mesmos estão aqui embaixo, principalmente esses dois rabinos falando sobre o Putin. E aqui as capas, né, que eu ainda vou terminar de falar sobre esse tema, mas eu já salvei. Essa capa da revista The Economist, da Tchecoslováquia, e essa daqui dos Estados Unidos. O mundo adiante em 2026. E o significado de tudo isso daqui que a gente começou a ver, né? Tem coisas aí fortíssimas. E essa daqui é uma terceira capa, que aí mostra uma explosão nuclear ao fundo, dois soldados apontando a arma um para o outro, mapa dos Estados Unidos, a bandeira americana levemente inclinada, com a bandeira chinesa com a seta indicando para cima, depois vem a bandeira da União Europeia e abaixo da ex-União Soviética, ou a nova Rússia, como o Daniel Stulin disse aí que é o desejo do Putin de criar a nova Rússia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Não tem mais nada assim de interessante. Mas eu vou falar ainda sobre esse tema aqui, pessoal, dessa capa, porque tem muita coisa ainda a ser comentada e que ficou para trás, tá bom? Antes que eu me esqueça, a live com o pessoal da Hollywood Salutes, que seria amanhã, o Jorge entrou em contato comigo e perguntou se não seria melhor transferir para o domingo. Eu disse, fica à vontade. Então, a live será no domingo, a segunda parte da live da Hollywood Salutes. Se você não teve a oportunidade de ver a primeira, participe agora dessa ao domingo, às 20 horas, horário de Brasília, 19 horas, horário daqui da Flórida, tá bom? Bom, 10h06, 11h06 da noite, aí no horário de Brasília. Eu vou ficando por aqui. Ih, a câmera, ó. Já tá dando problema. Deixa eu ver aqui. Aqui tá legal. Eu vou ficando por aqui então. Só não entrou o chat. Só ficou faltando entrar o chat aqui. Amanhã a gente volta. Amanhã, sexta-feira. Entrou aqui agora o chat, tá aí. Amanhã a gente volta, sexta-feira,
com mais informação. E desde já eu quero agradecer aí. Eu não sabia que minha esposa tinha pedido ajuda aí para passagem. Mas desde já, muito obrigado, tá bom? Não se sinta obrigado a coisa alguma, tá? Aqui você nunca estará obrigado a nada, tá bom? A sua presença aqui para mim já é um presente. Mas sim, o que eu lhe peço é que vocês orem, tá bom? Por mim, pelo grupo, pelas pessoas, pelos moderadores. Devemos orar uns pelos outros, tá bom? Amanhã a gente volta com mais informação. Eu quero dormir um pouquinho cedo hoje. Não que eu esteja cansado, é vontade de dormir mesmo, mas não é cansaço e nem sono não. Já temos 1h44, tá de bom tamanho, eu penso. E eu vou procurar esse vídeo do Daniel Stulin. Deixa eu ver se não está por aqui, porque eu pensei que eu tivesse colocado... ¿Y quién estaría detrás de esto? Não, aqui é o espanhol. Mas eu já dublei e vou colocar novamente amanhã para que vocês vejam e ouçam o que ele fala da união entre os jesuítas e o Rabá Lubavitch e o Trump sendo representante dessa união. Beijão no coração de todos. Quero desejar-lhes desde já um excelente fim de semana, um excelente Shabat para quem guarda o Shabat, um excelente fim de semana para todos aqueles que fazem parte aqui dessa família maravilhosa. Muito obrigado. May Yeshua bless each one of you. I'll see you tomorrow night. Tchau. Boa noite. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar das nossas fórmulas manipuladas. As manipulações da Holos são nosso diferencial. Criada pela nossa equipe e formuladas por parceiros de confiança, elas são feitas com o máximo de rigor técnico, insumos de alta qualidade e sempre com um objetivo: entregar máxima performance e resultado real para você. Então, vamos a algumas de nossas fórmulas campeãs de vendas e de resultados. Primeiro, a metilcobalamina mais tiamina. Com 1000 microgramas de metilcobalamina, a forma ativa da vitamina B12, e 200 miligramas de tiamina, a vitamina B1, esta fórmula apoia o sistema nervoso, melhora a energia cerebral e auxilia bastante no metabolismo. É uma combinação poderosa para quem busca mais disposição física, clareza mental e proteção para os nervos. Ela também é auxiliar no combate a dores nervosas, principalmente as do nervo ciático. Agora a fórmula ômega 3 com DECA. Nesta fórmula temos 1000 miligramas de ômega 3 de alta pureza, associado às vitaminas D3, E, K2 e A. É uma fórmula completa para a saúde cardiovascular, óssea, imunológica e cerebral. Um verdadeiro combo para quem quer cuidar do corpo de forma integral, unindo os benefícios do ômega 3 às vitaminas essenciais. Temos também a liotironina T3 bioidêntica. Essa fórmula é sensacional, fornece T3 ativo, o hormônio da tireoide em sua forma bioidêntica, que atua diretamente no metabolismo. Ajuda no controle do peso, dá mais energia, mais concentração e auxilia no equilíbrio hormonal. É um suporte técnico avançado para quem precisa otimizar a função da tireoide, sob acompanhamento profissional. E finalmente, o nosso composto climatério e pré-menopausa. Com Amora miura, simicífuga e Agnus castus, essa combinação auxilia no alívio de ondas de calor, melhora do sono, equilíbrio do humor e bem-estar feminino. É um cuidado natural e eficaz para atravessar essa fase com mais qualidade de vida. Então, pessoal, dá uma passadinha no site e confira com mais detalhes estas e muitas outras fórmulas. E lembre-se, estamos online de domingo a sexta, no horário comercial, para tirar dúvidas, passar informações técnicas e ajudar nas suas compras. É só clicar no botão do WhatsApp no canto da loja que nossa equipe te atende rapidinho. Um grande abraço a todos. Holos Salute, saúde integral.